slide aí. Tá carregando aqui um pouco, só esperar carregar um pouco devagar. Tá certinho todo mundo vendo o slide aí? Acho que é melhor vocês falarem. Beleza. Como eu vou pedir para vocês deixarem o microfone aberto, viu, pessoal? Porque eventualmente eu vou querer conversar um pouco com vocês assim, acho que para a gente fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, tá? Para a gente conseguir equalizar um pouco os termos aí, né? A princípio o tema ficou com um tom, não sei se ficou muito fora assim, para as pessoas, mas a ideia, assim como a apresentação anterior, contextualizando um pouco aqui, né? Eu tenho feito essas apresentações públicas, apresentações que eu faço em grupos de estudos ou em congressos, né? A anterior foi de um congresso que eu participei no Instituto Dasen. Essa apresentação é de um grupo de estudos, né, que eu e a Júlia temos. Ele começou como um grupo a respeito de ouvidores de voz, hoje ele já fala um pouco de outros temas, e eu fiz essa apresentação lá há um mês atrás. E aí eu trouxe aqui para vocês para a gente conversar sobre a relação entre senso comum e ciência a partir de Boaventura Souza Santos. Então, esse trabalho é fruto, né, de conversas e discussões, leituras que eu faço junto com a Júlia. Então, né, ela também está junto aí, como eu disse, né, a ideia era até que ela participasse um pouco mais, mas como a gente acabou, né, tendo esse cruzamento de horários aí com o outro grupo dela, talvez ela faça uma fala mais para o final, mas por enquanto mais eu que vou apresentar aqui mesmo, tá bom? Então, antes de entrar no tema, pessoal, só fazendo um pequeno... Por que eu escolhi esse tema, assim, né? Por que eu quero falar sobre isso? Esse é um tema que me persegue, assim, desde a minha graduação. E fiquei tentando pensar um pouco por que, assim, né? Antes de apresentar aqui para vocês. Acho que um pouco por eu ter sido, né? Eu cresci de São Paulo, na cidade de Franca, e depois ido para Santos, que foi onde eu fiz a minha graduação, e ter entrado nessas formas de pensar diferente na faculdade, acho que mobilizou muita coisa em mim, assim, né? Então, tem uma aula específica sobre senso comum que eu tive, né, durante a minha graduação, que eu tive uma discussão muito acalorada, assim, com a professora, né? Porque ficava para mim a ideia de que nós ali na universidade estávamos falando sobre conhecimento e as pessoas que estavam fora dela, que estavam andando na rua, né, que estavam lá na minha cidade, em boa parte, né, pensando que boa parte da população não tinha ensino superior, eram alienadas, eram pessoas que só pensavam em consumo e que estavam totalmente dominadas pelo capitalismo, né? Então é pensando romper um pouco essa ideia de senso comum como ignorância que eu venho fazer essa fala para vocês, tá? Então eu remeto um pouco ao meu momento de graduação, depois do meu mestrado eu recuperei um pouco esse tema a partir do Dostoiévski, mas não vou entrar muito em detalhes, futuramente posso até fazer uma conversa aqui com vocês sobre isso também, mas a ideia é um pouco essa. Queria, se alguém pudesse falar assim, quando vocês leem esse título, né, Senso Comum e Ciência, o que vocês entendem por essas palavras? Assim, se alguém quiser falar, vamos lá, gente, pode falar, não tenham medo não. A proposta do Meet foi justamente para ter mais interação, que eu achei que no YouTube estava muito só eu, assim. Ninguém? Não vem nada na cabeça, gente? Senso comum. Vamos Tá? Eu acho que é uma discussão muito atual, né, que a gente vinha aí ouvindo muitas críticas à ciência, né, a ideia do que a ciência tem para contribuir, às vezes ela vem aparecendo como opinião mais do que como uma prática, né, uma metodologia para a informação ser uma vez
quando eu falo os dois termos, me vem mais com a preocupação da ciência do que o eu entendo que você diz aí como chega, né? A gente ouve aí as coisas que nossas avós contam, alguma coisa de informação verídica, né? Senão não chegaria as gerações, eu acho. Legal. Eu vou falar um pouco sobre essas noções na modernidade. Vou foi boa essa aproximação já que você fez, né, pensando como as pessoas estão olhando para a ciência hoje. Acho que é um pouco essa a proposta da discussão mesmo, mas vou voltar a começar um pouco, não do zero assim, né, mas um pouco mais para trás. Vamos lá. Então, valeu pela participação aí. Sintam os demais incentivados aí, além do Vini que participou aí. Então, Boaventura Souza Santos é esse senhorzinho aí, né? Ele é sociólogo e português, né, de Portugal, então, portanto, e professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ele é um autor que eu conheci ali fazendo meu mestrado em Ciência da Religião. Talvez eu tenha visto alguma coisa dele na faculdade, mas não tenha me marcado tanto assim. E ele me marcou assim como esse autor que ele é muito marcado às vezes pelas correntes de esquerda, marxista, enfim, ele tem muito diálogo com esse pessoal, mas ele me marcou como esse autor que me possibilita trazer e falar de conhecimentos que estão fora do universo acadêmico, assim, sabe? De poder tentar pensar e entrar em diálogo com essas outras formas de conhecimento, seja de uma pessoa do interior, uma pessoa da roça, um indígena, uma pessoa que eu tomo, né, uma cerveja no bar, que eu encontro no metrô, todas essas pessoas que quando eu aprendi o conceito de senso comum estavam fora, né, eram vistas como alienadas. Ele foi um dos autores um dos poucos que eu consegui conversar no sentido de que, olha, não, essa pessoa não é totalmente alienada, né, ela tem uma forma de conhecimento específica que não é o conhecimento científico. Então, isso é ele aí. Então, eu começo, né, como eu falei, então a minha fala, apesar do Vini trazer essa questão da ciência, como hoje ela ser colocada como uma opinião, eu começo falando desse lugar um pouco reativo em relação à ciência, né? Reativo em que forma? Né? Voltando lá aos meus anos de graduação, né? De respondendo àquela professora ainda, mas não mais da mesma forma, lógico, né? Na época, eu, um estudante no auge dos meus 17 anos, 18, achando que eu sabia, né, tudo e que podia enfrentar a professora de qualquer jeito, falei lá um monte de baboseira. Não tanto assim baboseira, mas era de uma irritação, assim, era uma coisa muito mais pulsante do que uma coisa organizada, né? Eu falei, né, não, a gente está aqui falando como se as pessoas fossem um bando de idiotas. E volto então a esse ponto de que o senso comum sim pode ser pensado como uma forma de conhecimento, que é um pouco do que o Boaventura Souza Santos traz nos textos dele, né? Uma forma de conhecer a realidade e que transmite o conhecimento que é comum, que a gente pode chamar dos valores, hábitos e tradições. Aqui eu trago uma descrição que ele fala, né, de que o senso comum é superficial porque desdenha das estruturas que estão para além da consciência, mas por isso mesmo é exímio em captar a complexidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e coisas. Aqui chama a atenção para como ele vai falar, sempre vai fazer esse jogo de que o senso comum ele consegue captar algumas coisas e perde outras. Ele pega um pouco, né, que nem ele fala assim, ele não é profundo, ele é superficial, mas nessa superficialidade ele compreende essa horizontalidade e a relação entre pessoas e coisas. Compreende de que forma, né? Através do cotidiano. Pensando uma pessoa que levanta o seu trabalho, vai buscar ali seu ganha-pão, vai ter que trabalhar para ganhar comida, e pô, como é que eu vou fazer isso? Tive esse problema no trabalho, como é que eu resolvi isso? São problemas de fatos muito concretos, mas justamente por isso é sempre muito complexo, porque eles traçam uma relação, né? Por mais que às vezes a pessoa fale, pô, meu trabalho está ruim, né? Estou levando problema do trabalho para casa, né? Tem essa divisão às vezes que as pessoas falam, né? Mas elas vivem isso no sentido de uma complexidade horizontal. Assim, né? Uma pessoa que tem uma dificuldade no trabalho diz, pô, estou levando o problema do trabalho para casa. Isso às vezes é entendido
como um problema, né, para as pessoas dentro dessa complexidade horizontal. Continuando ali, ele é indisciplinar e não metódico, ou seja, né, ele não respeita as disciplinas no sentido o que é geografia, o que é história, o que é biologia, isso tudo está tudo meio misturado, vou falar um pouco mais, vou falar a respeito de plantações aqui, vou comentar um pouco sobre isso. Não resulta de uma prática específica orientada para produzir, reproduz espontaneamente no sucedor do cotidiano, ou seja, né, é fulano que fala para ciclano porque me ensinaram assim, então eu faço assim. Né? Então ele privilegia a ação que não produz rupturas significativas no real. Numa outra parte do texto ele vai falar que ele tem uma tendência assim conservadora e de reproduzir certos preconceitos. Isso está posto no senso comum, né? Ele reproduz isso no sentido que ele não tem um perfil de questionamento, mas nem por isso ele deixa de ser uma forma de conhecimento. Ele é retórico e metafórico, acho muito bom esse finalzinho, não ensina, persuade. Né? Ou seja, né, ele não quer te mostrar a complexidade do mundo, olhar diversos pontos de vista, não, mas por isso mesmo, eu acho que esse é um ponto interessante do senso comum, ele fala a partir de um ponto de vista de valor. Né? Ele não tenta mascarar com nenhum tipo de neutralidade o que a gente vai ver em certos discursos científicos. Não todos, mas certo discurso científico a gente vai ver um certo discurso de neutralidade que vai estar fora do senso comum. Então, olhando lá para aquela indisciplinariedade metódica, né? Aqui está um exemplo, né, que eu vivi, ainda vivo, né, quando vou lá para a cidade dos meus pais, isso de plantar. Né? Às vezes meu pai está lá plantando alguma coisa e fala, pô, não, porque isso aqui é bom plantar em tal lua, porque o jardineiro falou isso e tudo mais. Né? Então, esse é um tipo de conhecimento que se dá a partir da prática com a realidade. Né? Ele fala, mas você viu isso em alguns artigos de agronomia? Né? Você aprendeu onde? Isso não, aprendi porque fulano me falou, ou porque né, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, ou seja, é a questão de uma proximidade local, ou seja, ela familiar, ou em relação de amizade, que a pessoa constrói esse conhecimento a partir dessas relações. Então, um breve exemplo aqui. Na sequência, a questão da educação. Né? Acho que a educação talvez seja uma das formas mais claras onde a gente tem um pouco desse conhecimento comum. Ainda que, já vou soltar um spoiler aqui, daqui 15 dias a ideia é que eu apresente uma apresentação que eu fiz no Labo, que é o Laboratório de Comportamento, Mídia e Política da PUC, que meu antigo orientador, que é o Luiz Felipe Pondé, do mestrado, coordena. Ele coordena esse laboratório onde eu estou num grupo sobre discussão de maturidade e a gente está um pouco discutindo como a educação tem sido cada vez mais um território abocanhado pelos especialistas. Então eu preciso, esses dias a Júlia, a gente conversando, a gente viu uma frase no Instagram que era, me parece cada vez mais, era uma pessoa falando, cada vez mais eu sinto que eu preciso de um curso para ser mãe. Né? Então, é um território onde o senso comum estava estabelecido ali, mas que aos poucos a ciência vem aí se aproximando, mas me parece que existe um certo nível da relação com crianças que não dá para você todo o tempo inteiro olhar num manual, num artigo, o que você vai fazer com a criança. Né? Uma hora você solta algo meio espontâneo, que é onde sai aí também esse senso comum, essas tradições e esses valores. Então, é mais um momento onde o senso comum entra aí dentro da nossa vida. E aqui eu trago, vamos ver então, como é que esse senso comum olha para a ciência e como é que a ciência olha para ele. Né? O autor, aqui no caso é o Boaventura Souza Santos, aduz que a distinção entre ciência e senso comum pode ser feita a partir de ambas as partes, porém o sentido difere em cada um dos casos. Quando é feito pela ciência, significa distinguir entre conhecimento objetivo e mera opinião ou preconceito. Que era lá a situação que eu vivi dentro da faculdade. Quando é feita pelo senso comum, significa distinguir entre o conhecimento incompreensível e prodigioso e um conhecimento claro e obviamente útil. Muito interessante essa pontuação dele, que aqui a gente vê de fato que não tem assim uma relação, o conhecimento científico é bonzinho, o senso comum é mau. O senso comum é bonzinho, o científico é mau. Não tem isso. Né? Um olha para o outro a partir do seu lugar e esses lugares incorrem nessas disputas, nessas coisas controversas aí que a gente vai ver que ora não, isso aí é coisa complicada que eu nem entendo. E o outro vai falar, não, isso aí são pessoas ignorantes que não estudaram. Né?
ainda que hoje em dia a gente não veja falar desse jeito, né, me parece que a ideia de alienação, de pessoas que não têm conhecimento, né, eu vou entrar daqui a pouco no debate da fake news, ainda é muito forte. Tá? Então chegamos aqui à modernidade, vou falar um pouco aqui eu falei um pouco, né, do senso comum para mim, como é que eu vi ele a partir da minha história, agora eu vou falar um pouco dele historicamente. Né? Então a ideia de que o senso comum é uma noção que surge a partir das ciências sociais. Né? Esse é um ponto muito importante. Assim. As ciências sociais criam esse conceito de senso comum, isso está no texto do Boaventura Souza Santos, para se diferenciar da opinião das pessoas. Né? Então, quando o Vini fala lá, porque hoje as pessoas confundem ciência com opinião. Mas a noção de senso comum está justamente na raiz dessa distinção feita pelas ciências sociais. Né? Os cientistas sociais falam, não, aqui a gente tem um tipo de conhecimento diferente, né, do que as pessoas têm aqui fora do universo acadêmico, por isso nós fazemos ciências sociais e elas fazem senso comum. Esse texto é bem interessante, ele está no livro Introdução à Ciência Pós-Moderna, chama Senso Comum e Ciência, onde ele faz essa retomada histórica detalhada do senso comum, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque a minha ideia é mais a gente discutir isso hoje. Dessa forma, o senso comum, né, já naquela época, é visto como essa ferramenta para enfrentar o cotidiano, como eu falei antes. Aqui uma outra característica que distingue senso comum e ciência que eu acho muito importante. Né? Senso comum, realidade local versus realidade global. O pensar comum frente às relações globais. Como integrar perspectivas gerais com pessoais e próximas. Né? Então, o Boaventura Souza Santos ele fala, bom, a ciência ela tem pretensão de descrever, né, um conhecimento que é global, diferente do senso comum que quer descrever uma realidade que é local. Né? E aqui me chama muita atenção porque eu vejo em diversos desses discursos, seja de fake news, seja conversando com pessoas, né, quando vamos pegar o exemplo do coronavírus, porque esse vírus que está aí na China, que está vindo aqui para a gente, né, essa vacina aí, não sei não, fica tudo uma ideia de que tudo está vindo de muito longe, invadindo isso que é meu, isso que é nosso, o meu cantinho aqui, né, seja o meu pedaço da roça, ou a minha cidade pequenininha aqui, ou mesmo o meu bairro, isso tudo está invadindo. Né? E, então, essa sensação de que as coisas são invadidas, né, acho que, a meu ver, é uma característica muito forte. E eu fico pensando como a gente pode pensar, né, criar uma integração que fale, não, bom, isso está vindo de fora, mas ele está se misturando com essa realidade local, né, que você está vivendo. Então, como aproximar esses conhecimentos globais dessas realidades locais? E aqui eu trago um exemplo que, ao meu ver, é muito, muito claro e assim, para mim é um marco. Assim. Não consigo mais discutir fake news sem lembrar desse caso. Esse caso, eu vi uma reportagem, se não me engano, na Record sobre ele. Alguém aqui já ouviu falar sobre ele? A situação das vacinas no Acre? O pessoal que está cozinhando aí, abre o microfone e responda essa pergunta. Ou se você está no banheiro também, não tem problema. Alguém já viu? Vou esperar alguém responder aí. Pra eu ter certeza que eu não estou falando sozinho. Não. Não viu? Legal. Obrigado pela resposta aí. Não. Depois vocês podem procurar mais. Aqui está uma manchete, né? Acre vive surto de doença causada por medo de vacinação. Médicos da USP examinaram jovens com sintomas convulsivos. Famílias suspeitavam de ligação com vacina contra o HPV. O que aconteceu nesse caso, pessoal? Começou como uma fake news, né, no caso, o boato no Acre de que meninas estavam passando mal por causa da vacina do HPV. Resultado, as pessoas ficaram com muito medo, pararam de tomar a vacina. Mas esse passar mal era uma crise convulsiva, não eram coisa pouca, assim, né? Então era uma coisa muito intensa. Então, né, já eu vou continuar, mas fiquem um pouco aí com essa... Eu vou falar umas outras coisas antes de fazer a ligação direta, assim. O que isso tem a ver com uma realidade local, né? Então, eu quero aqui problematizar um pouco a ideia de que, às vezes, a fake news ela pode ter um fundamento dentro do senso comum e isso tem impacto direto na saúde e na vida cotidiana das pessoas. Né?
Ah, mas fake news é um vírus, né? A gente ouve muito falar isso. Ah, fake news é um vírus, é o vírus da desinformação. Né? Não. Aqui as pessoas estavam sofrendo, né, as famílias, no vídeo que eu assisti na reportagem da televisão, mães desesperadas carregando suas filhas no colo, indo para o hospital porque estava sofrendo uma crise convulsiva. Né? Então me parece que esse aqui vai muito além do que de uma desinformação. Tá? O que esse medo da vacinação gerou é algo que entrou, né, nesse senso comum dentro dessa realidade local e misturou isso da realidade global com a realidade local, gerando uma situação completamente nova. Antes disso, eu vou antes de eu continuar naquela discussão de como a ciência, porque aqui eu quero problematizar, né, como é o olhar da ciência para essa situação, não só da ciência como da mídia também. Eu vou mostrar esse vídeo, não sei se vocês já viram a nova propaganda do McDonald's, onde, a meu ver, há uma legitimação das nossas experiências por meio da ciência. Tá? Vou mostrar aqui, espero que dê certo, é só 50 segundos. Como é que tá para vocês? Bastante, mas agora está fluindo. Vou deixar de novo. Alguém já viu essa propaganda? É uma propaganda que eles fazem. Alguém falou. Eles fazem um experimento dentro do instituto chamado ForBrain, se eu não me engano, que a ideia é mostrar como existe fome de Mac neurocientificamente. Então eles fazem dois testes, que um é com eletrodos no cérebro, né? A pessoa bota aquela touquinha, e outro é volume de saliva. Eles mostram um vídeo da pessoa vendo o vídeo do Mac e a pessoa vendo o vídeo de outro lanche. A quantidade de saliva produzida vendo o vídeo do Mac é muito maior, né? E também a estimulação cerebral é muito maior vendo o vídeo do McDonald's. E aí termina com uma cientista falando, sim, então está comprovado cientificamente que existe fome de Mac. Não é, é isso que ela fala. Eu complemento, não existe fome de lanche, né? Então quando alguém fala, vamos comer um Mac, não dá para substituir por vamos comer um lanche. Então o que eu quero discutir com essa fala? A ideia de que o vídeo ele é retirado de todo o contexto social da marca e do valor que ele tem na sociedade. Né? Todo mundo, quando fala dois hambúrgueres, pão, alface, todo mundo sabe essa musiquinha. Né? E isso está dentro do nosso desejo por Mac. Mas ali a experiência é reduzida à salivação e ao estímulo cerebral. E por isso deduz-se disso de que existe uma fome de Mac. E aqui eu não quero falar se existe ou não a fome de Mac, mas como né, a propaganda exclui a dimensão de senso comum que tem a respeito do Mac, né? De que, qual que é o valor de McDonald's, né? Tava conversando com a Júlia hoje e tinha, para mim, comer McDonald's era um dia de comer uma coisa diferente, quando eu ia para Ribeirão Preto, né? Que na época não tinha McDonald's em Franca ainda, né, era uma coisa inusitada, assim. Então, né, todos esses valores de memórias, afetivos, né, que eu ia lá com a minha família, todo mundo junto, ia brincar no parquinho, que não tinha em Franca, né, estão juntos quando eu vejo o vídeo do McDonald's. Mas isso foi, né, completamente retirado, né, dentro da propaganda e do experimento. E é um pouco isso, a meu ver. Eu vou avançar, eu vou voltar para o caso do Acre aqui agora. Né? O que aconteceu no caso do Acre, então? Eles tentaram ter uma compreensão dentro dessa perspectiva, ao meu ver, do McDonald's. Né? Qual que foi a explicação que está grifada ali embaixo?
né, para o que aconteceu lá. Trata-se de uma doença funcional do sistema nervoso, associada a estresse emocional, que desencadeia uma reação psicológica automática do sistema nervoso. Então pronto, né? Aí me vira aquela clássica, né, que não sei como aí os psicólogos que estão aqui ouvem, depois vocês podem comentar um pouco, né, do que é psicológico, né? De um desfavor gigantesco esse tipo de interpretação, mas, ao meu ver, é um fruto de interpretação totalmente característico do nosso tempo e dessa separação e dessa rivalização senso e ciência. O que aquelas pessoas estão vivendo, cultura. Então a gente não está preocupado com o que eles estão falando, o que na verdade existe uma reação psicológica no sistema nervoso. E aí é onde eu acho que a gente perde muito nessa discussão de fake news, quando a gente separa essa dimensão em discussão de casos como esse, assim. Porque me parece que a questão da vacina tinha, o medo da vacina tinha um estatuto de verdade. Então, a fake news, o fato ou fake, eu vou retomar isso na minha apresentação depois da semana que vem também, daqui 15 dias, de que essa discussão fato ou fake, ela é improdutiva para a gente pensar as fake news, porque quem acredita na fake news, aquilo tem um valor de verdade para ele. Quando eu falo um valor de verdade, é um valor no corpo, é um valor na vida, né, de olhar para a situação política, pessoal, de sofrimento, né, é um sofrimento real que se constrói a partir de uma fake news ou de uma reação em relação a esse conhecimento global. Né? Então, vai ser um pouco aí do que eu vou propor para a gente debater. Deixa eu só voltar aqui, desculpa, calculei mal aqui a ordem do slide. Pensando nisso, então, vou deixando de lado um pouco de fake news, voltando para a discussão senso comum e ciência, eu trago aqui o Tolstói, nesse texto dele, que é um texto muito legal, recomendo aí quem quiser, posso mandar depois, podem me pedir por WhatsApp, e-mail, Instagram, sei lá em qual meio de comunicação eu converso com você. É um texto muito legal do Tolstói, onde ele vai fazer um pouco dessa reflexão sobre a ciência, de que a ciência ela está ali na época dele, é uma época que eu estudei um pouco no mestrado, de que o Dostoiévski também falava de que a ciência está começando a produzir coisas de forma meio impensada, assim. Ela está pesquisando coisas que ela nem sabe por que está pesquisando. Ele fala, não, a ciência ela está indo por caminhos que nem ela mesma sabe, de que não fazem muito sentido para o ser humano, ela está deixando de pensar aquilo que faz bem para o ser humano para se tornar uma coisa de vaidade, porque ela quer simplesmente saber mais, sem saber para onde está caminhando esse conhecimento. Isso vai desaguar, na minha perspectiva, na crise da fenomenologia. Né? Qual que é a crise? Só um adendo rápido aqui. Né? Russell, de forma bem sucinta, o susto dele beleza, essa ciência que prometia um monte de coisa boa agora está fazendo bomba para a Primeira Guerra Mundial. Opa, temos que parar e olhar um pouco para o que é essa ciência que a gente está, que ciência é essa que a gente está produzindo, né? Então aqui nesse texto o Tolstói vai trazer o senso comum como principalmente a religião, né? Eu acho que é uma boa identificação, assim. Outros autores já fizeram isso. O T.S. Eliot, ele vai identificar a cultura como religião. Então, acho que a religião tem um papel bastante importante no senso comum. E isso que a gente vê no Brasil, essa separação muito forte entre ciência e religião, é fruto, um pouco a meu ver, também dessa polarização ciência-senso comum. A gente não consegue aproximar esse debate e a gente sofre com isso, sofre discutindo fake news, sofre, né, com pessoas acreditando em fake news e vivendo os efeitos disso como verdade, né, por isso não são fake num certo sentido também. Para Tolstói, a ciência não é capaz de gerar sentido para a vida, isso fica a cara do senso comum, acho bem legal essa ideia assim, né? Uma outra autora que eu vou comentar depois, que é a Sherry Turkle, ela vai falar um pouco dos aplicativos, dos algoritmos, né? Os psicólogos que estão aqui também, a gente vê hoje, né, uma proliferação de aplicativos de saúde mental para diminuir a ansiedade, né? Eu vejo muita gente preocupada com isso. A Sherry Turkle fala assim, bom, os aplicativos são capazes de gerar algoritmos e dados. Quem gera história, quem gera narrativa, quem gera sentido sobre as coisas, isso é a cargo do ser humano, né? Através da relação que ele tem com os outros. Então, gosto bastante dessa definição dele aqui embaixo também.
E aqui, achei essa reportagem hoje, assim, pessoal, a apresentação tá toda, assim, muito arborizada, assim, eu tô abrindo muita coisa, porque, enfim, quis trazer a maior quantidade de elementos atuais possíveis, e depois a gente vai colhendo depois, assim, o que cada um achar interessante, a gente vai discutindo depois. Olha que interessante o título dessa matéria. Pesquisadores enfrentam dificuldades para incluir senso comum em robôs. O domínio da habilidade levaria a tecnologia de inteligência artificial para um novo patamar. Que interessante isso, né? Um senso comum que a gente entende que é aquilo que tem de mais banal, às vezes, né? De mais ridículo na nossa sociedade hoje, no sentido que ele produz ignorância, produz preconceito, é aquilo que às vezes, né, é mais difícil colocar num robô. Como exemplo, nessa reportagem, tem que, né, um robô muito inteligente que conseguia responder vários testes, mas uma pergunta que era: o cara perguntava para o robô: o que acontece quando eu deixo cair um fósforo aceso num monte de lenha? Em vez de responder fogo, o robô respondia ECA. Né? Então, tem aqui uma convocação, quando eu falo do senso comum, de olhar assim, para essas coisas óbvias, que às vezes a ciência ela vai tão profundamente nas minuciosidades, que aquilo que é óbvio, né? Nelson Rodrigues fala muito do óbvio lulante, daquilo que está claro, que está assim, assim, gritando em nossos olhos, e a gente começa a esquecer em nome de outras coisas. Ah, vou já aqui me encaminhando um pouco para o final, trago aqui então o que seria a proposta do Boaventura Souza Santos diante dessa disputa senso comum-ciência. Né? Essa treta aí, aparentemente infinita, de que um fala que a realidade local é verdade, outro pensa um conhecimento global. Ele, nesse livro, ele vai apontar uma tentativa de saída. Né? Um livro que de 2008, ele, na verdade, acho que ele foi escrito bem antes, assim, por final, início dos anos 2000, se eu não me engano. Sofreu várias críticas depois, mas, a meu ver, ele ainda tem uma contribuição muito grande. Onde ele vai falar: a ciência pós-moderna em um senso comum. Ou seja, né, quando a gente vê, isso faz muito sentido quando a gente vê, não, as pessoas têm que tomar vacina, as pessoas têm que fazer exercício, as pessoas têm que comer bem, a meu ver, é isso que a ciência está tentando fazer, né, transformar-se num senso comum, que é que todo mundo acredita naquilo que ela está propondo. Né? Então ele fala, bom, a ciência que vai surgir aí para o futuro é essa ciência que quer se fazer um senso comum, que é feita para todo mundo. E qual que é a forma de fazer isso? Né? Ele fala que a forma de fazer isso é uma forma narrativa. Né? Então ele vai falar teatro dos átomos, jogo das partículas, biografia das reações químicas, onde essa perspectiva científica natural se confluiria com aspectos humanos aqui de sentido, de história, de relações sociais, tudo estaria mesclado de alguma forma. Para isso, eu trago aqui exemplos de livros que fazem isso de uma forma muito clara e, ao meu ver, muito bem. Não sei se vocês conhecem algum aí. Alguém conhece algum desses livros? Alguém conhece, pessoal? Algum desses livros aí? Estão vendo? De nome, mas para dizer alguma coisa dele, não saberia não. Beleza. Vou comentar um por um bem rapidinho. Esse primeiro é um médico indiano que estuda genética, e nesse livro, né, o título eu acho muito bom, O Gene, uma história íntima. Ele conta a história da genética misturado com a história pessoal dele. Né? Ele conta onde ele vivia na Índia, a história com a família dele e tal. Também não é um livro que eu li, mas a proposta do livro é muito interessante, né? Onde quebra essa divisão conhecimento global, conhecimento local. Né? Porque ele fala da ciência a partir de uma forma íntima mesmo. Né? E aqui eu acho que vai para além, esses livros eles vão para além do que se chama, Renan, mas isso aí é livro de divulgação científica, não é? Não. Né? Eu entendo quando as pessoas falam, divulgação científica é uma ciência escrita de forma fácil. Isso vai muito além, porque é uma ciência, a meu ver, que busca produzir sentido a partir da experiência das pessoas que estão pesquisando. Né? Mostra que o cientista não é neutro, não é alguém que está fechado num laboratório, mas sim alguém que tem uma história de vida, e essa história de vida, mais importante, se conflui, se intersecciona com aquilo que ela pesquisa.
né? Então, diz da história dela também aquilo que ela pesquisa. Ele tem um outro livro, que vocês lerem bem em cima pequenininho, O Imperador de Todos os Males. Acho que, se não me engano, o subtítulo é Uma História sobre o Câncer, né, onde ele também transforma numa narrativa, né, a história das pesquisas sobre o câncer. Cosmos, do Carl Sagan, também tem a série e me marcou muito o início do primeiro episódio, que é o Carl Sagan começa soprando uma daquela flor dente de leão, né, e aí começa aí as pétalazinhas embora, assim, e aí migra para o céu, assim, fala, eu fico me perguntando, a minha vontade de entender o universo é entender a minha pequenez em relação a tudo que é tão grande que está lá fora. Mais uma vez, um cientista que deixa claro que a sua pesquisa tem a ver com algo relacional em relação àquilo que ele olha para o mundo, aos valores dele, ao senso comum que ele tem em relação ao mundo. A Sherry Turkle, que é uma autora que eu gosto muito, assim, acho uma grande pena não ter nenhum livro dela traduzido no Brasil. Tentei traduzir, já mandei para várias editoras, ninguém se quis comprar a ideia, né? Se você souber de alguma editora, avise que queira. É uma autora simplesmente fantástica, ela tem TED sobre ela, já deu entrevista no Fantástico. Por que eu acho ela tão fantástica? É uma autora que ela estuda tecnologia há muito tempo, então ela não vem com esse olhar que às vezes a gente tem, tipo, pelo amor de Deus, podemos discutir muito isso depois. Vou falar mais uns 5 minutos aqui, só estou me estendendo muito, mas tipo o Dilema das Redes. A meu ver, aquele filme do Netflix é um desfavor, assim, em relação ao debate sobre redes sociais, porque é um filme que, ao meu ver, visa produzir paranoia nas pessoas, ao invés de querer produzir debate e diálogo sobre o tema. Então, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. O Sapiens, do Harari, que também é muito famoso, e esse é de um brasileiro, neurocientista, Oráculo da Noite, onde ele vai falar dos sonhos desde o Egito, vai passar pela psicanálise e vai falar das últimas pesquisas sobre neurociência e sonho. E aí é isso, ele mistura. O que é a verdade sobre o sonho? A psicanálise está certa? A neurociência está certa? O Egito está certo? Não. Quando você coloca isso numa perspectiva histórica, você rompe com esse jogo, a ciência está certa ou não. A ciência é mais uma forma de conhecimento produzida a respeito desse fenômeno, que é o sonho, né? Então, e aí acho que cabe uma boa discussão a respeito do que o Vini falou lá no início. Mas a ciência é opinião? Não, né? Não é por isso que ela é uma opinião também, mas ela é uma forma de conhecimento específica dentro de uma época específica. Aqui eu já falei. Então, para fechar, pessoal, qual que é a minha sugestão? Então, como pensar essa relação? A minha possibilidade de diálogo um pouco é a gente quebrar um pouco com essa noção de verdade e mentira. E aqui eu entro diretamente numa briga com a discussão é fato, é fake, né? Que é uma campanha da Globo para discutir fake news. A meu ver, isso é um grande desfavor nesse debate, né? Ali embaixo, não é fake news com verdade. O Átila também está fazendo uma campanha de combate a fake news dessa mesma forma, como se fake news fosse uma grande mentira. Eu acho que, na minha opinião, combater fake news dizendo que elas são mentira, você não está entrando em diálogo com as pessoas, você está falando sozinho com quem já não entra nas fake news. Assim, né? Você está ajudando quem é contra a fake news a falar, não, é isso aí mesmo, tem que combater isso aí. Você não entra em diálogo. A minha proposta aqui é como pensar em entrar em diálogo com a pessoa que olha o vídeo e fala, pô, olha isso aqui. Olha lá, isso aqui a Globo não mostra. Né? Então, como é que eu entro em diálogo com uma pessoa que olha um vídeo desse, ela tem o seu quinhão de verdade, a sua perspectiva em relação a isso, como é que eu entro em diálogo? Então, aqui são, né, duas propostas, a de baixo eu já falei um pouco, mas a primeira é a principal. A minha ideia é pensar a verdade como um arranjo momentâneo diante de uma situação. E eu uso isso como exemplo, né? O exemplo que eu dou aqui é o exemplo que eu usei lá no grupo de estudos que eu tenho com a Júlia, né? Lá a gente discute muito tratamento de saúde mental e lá a gente fala muito assim, demora para achar o medicamento, porque demora para achar o psicólogo, se vai fazer terapia individual, se vai fazer terapia em grupo, se vai dar certo com tal psicólogo, porque tal psiquiatra não é bom não, teve que ir em outro. Essas várias tentativas de achar uma forma de tratamento são as tentativas de achar uma verdade. Um participante do grupo, ele falou uma frase uma vez que foi muito legal. Falou assim, a gente não se cuida com quem está certo, a gente se cuida com quem a gente confia. E
isso é muito esclarecedor para pensar isso que eu quero dizer. Assim, a verdade como um sentimento de confiança em relação a algo a partir de um determinado arranjo de vida, né, de um determinado momento. No sentido de que a gente não vai num médico, às vezes só pelo diploma dele, ou porque ele mostra um artigo falando pra gente, ó, isso aqui, ó, tá certo, tá vendo? Não pode comer doce aí, ó, se é diabetes, não pode comer doce, não tá lendo aqui não o artigo, ó, tá publicado. É idiota, tá comendo doce pra quê? Você acha, né, quantas pessoas que a gente não sabe que deixam de ir num médico porque o médico trata a pessoa assim? Agora, é muito diferente quando ele estabelece um diálogo e uma relação de confiança com a pessoa. E aí é aí, a meu ver, que está o sentido de verdade, onde se estabelece uma relação. Um outro exemplo que eu não coloquei aqui, não sei se vocês assistiram aquele filme Jojo Rabbit, né? Eu assisti ele recentemente, e ali é muito claro assim, para mim como há uma construção de verdade do menininho com a judia. Através das cartas, dos livros que eles, do livro que eles escrevem, né? É a relação deles que possibilita ele ter uma visão diferente sobre os judeus. Né? Podia qualquer um ali falar 1000 coisas sobre os judeus como falavam. Né? Ela falava para ele, judeus não é isso, judeu não é aquilo. Quando ele começa a desenvolver uma relação significativa de confiança, de acolhimento, de verdade nesse sentido com ela, né, é que ele de fato se abre para uma nova relação com o mundo, para uma nova visão de mundo. Então penso que essa relação de verdade ela é sempre em relação com outras pessoas, né, e sempre partindo de uma relação de confiança e sentido com essas pessoas. Para finalizar, aqui ele vai falar, eu não vou ler essa citação, porque acho que já estourei um pouco do tempo que eu queria ter falado. Ele fala, bom, o senso comum ele tem sempre uma perspectiva de enfrentar o cotidiano, né? E aqui ele fala no final, ele fala de armas de luta, né? Ele conta de resistência, aqui ele está pensando mais no sentido político. E aqui eu deixo uma pergunta final, vocês nem precisam responder aqui, acho que nem é a ideia, né, responder assim, pessoal, uma pergunta pessoal como essa, mas se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Deixa essa pergunta, né? Que conhecimento pessoal seu existe na sua forma de lidar com algo que exige um tratamento científico? A pergunta está meio confusa, mas explico assim. Eu, por exemplo, quando eu fiz uma cirurgia no joelho, lá quando eu tinha uns anos atrás, aí, e eu tinha que fazer fisioterapia e tal, e logo que eu terminei a cirurgia, dias depois, juntou água no meu joelho, né? E eu tive que ir no hospital e tal. E ali no hospital, né, tinha um tipo de científico dentro daquele tratamento. Né? Uma cirurgia super bem feita, assim, super bem feita, assim, não sei, eu estava dormindo, né, obviamente, mas não ficou fechadinho os pontos e tal, mas esse acúmulo de água, eu fui no hospital e o médico falou assim, não, isso aqui não é nada, não era o médico que me operou, era um outro médico, isso aqui é só botar um negócio aqui e tirar essa água. No que ele enfiou o negócio, doeu muito, assim, e eu fiz uma cara de dor muito grande. Né? Ele falou, você tá tirando que isso aqui tá doendo. Pô, galera, aquilo me marcou, assim, a ponto de eu ficar com muito medo, e eu, né, então eu passei a não querer fazer a fisioterapia, eu comecei a não me... queria ficar muito mais tempo na cama, porque eu tinha que me movimentar, mas eu ficava com medo de acumular água no joelho de novo. Né? E porque eu não queria passar por aquela dor e a forma como aquele médico me tratou naquela situação, né, me deixou muito mal. Então, isso que parece que é científico, fulano foi diagnosticado com câncer, tem que fazer rádio, né? Não, tem que fazer químio e tal. Sim, tá. Mas quando eu pergunto que conhecimento pessoal é, o que está mais ajudando essa pessoa a enfrentar isso? Ou ela está sendo um corpo, né, que vai lá na químio, sai da químio e chega em casa? Né? Uma vez eu vi um geriatra falando muito bem assim, a gente fala sobre aumento da qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida, mas que vida é essa que a gente está aumentando a expectativa? Né? Que vidas são essas que nossos idosos estão tendo? Assim? Mas então é nesse sentido assim, né? Quando a gente pensa num tratamento de saúde, ou tudo isso que a gente está chamando de científico, assim, mesmo pensando nessa pandemia, assim, estamos ficando em casa porque é uma recomendação da ciência. Que recursos pessoais né, eu estou usando, né, para enfrentar? Meu gosto por música, saber tocar um instrumento, enfim, acho que agora ficou mais ou menos claro, né? Qual que era a pergunta. Assim. Então, acho que isso para mostrar que naquilo que é científico, que a ciência produz um saber, um conhecimento sobre, quando ele vai para a sua forma prática,
de vida, quando aquilo vai para o mundo da vida, né, assim, para a gente lidar com aquilo assim no pau, não é o artigo que está ali. Né? É alguém ajudando, é eu sentindo vontade de fazer aquilo ou não, é eu com medo daquilo, é eu querendo largar tudo e desistir, ou estando com medo, ou estando alegre, né? Eu com as minhas emoções e com as pessoas que estão ao meu redor. Obrigado, pessoal. Me estendi um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho aí. Agora, não sei, queria ver o que vocês acharam aí, o que vocês pensaram,